Olá, estamos começando mais um Núclea Talks. Eu sou Ricardo Dias Gomes, superintendente da unidade de balcão aqui da Núclea, e hoje vamos falar do ecossistema Núclea para mercado de capitais. E para essa conversa eu trouxe aqui duas feras do mercado financeiro, Rafael Pedrão Dalmas e César Kobayashi. Obrigado pela presença de vocês. Se apresentem aí para o pessoal, por favor. Bom, obrigado, Ricardo. Acho legal aqui a gente contar um pouquinho da nossa experiência. Eu sou o Rafa Pedrão, sou superintendente executivo de produtos aqui na Núclea. Acho que a gente conversou um pouquinho antes aqui. Estou já há bastante tempo aqui na Núclea, já quase 12 anos. Acho que vou poder ajudar aqui e contar um pouquinho como o mercado evoluiu lá de trás. Fala aí, Cezinha. Legal. Meu nome é César Kobayashi, sou superintendente de ativos digitais da vertical do setor imobiliário aqui da Núclea. Sou um pouco mais novo de Núclea, tenho 2 anos, mas foram 2 anos bem intensos aqui, montando a primeira rede DLT aqui integrada a uma infraestrutura de mercado, que a gente também vai falar um pouquinho dessa jornada e como está se relacionando ao mercado também. Obrigado pelo convite aí, pessoal. Muito bacana, muito bacana. Sou mais recente, 4 meses, mas estou aqui aprendendo, tem sido bastante intenso. Super prazer trabalhar com vocês aqui, muito bom. Recente, mas tu já é macaco velho do mercado. Mas antes você quer no videocast aqui querer... Pouquinho. Mas vamos lá, obrigado. Vamos aquecendo aqui com umas primeiras perguntas aqui. Queria ouvir um pouco de vocês. Como que vocês acham que a gente pode explicar o mercado de capitais e o cenário no Brasil para quem não entende tanto desse assunto? Rafa, fala um pouquinho, o que você acha em relação ao cenário atual do mercado de capitais brasileiro? Eu acho que o mercado de capitais ele veio para poder ajudar o ecossistema a conseguir funding ou de alguma forma ter acesso a diferentes formas de financiamento que o mercado tradicional hoje não consegue, né? Ou não provê. Então, e isso, né, eu acho que isso é uma evolução importante do mercado, isso é muito comum lá fora, né? E o mercado brasileiro era um mercado muito centrado no mercado tradicional, de você conseguir acesso a crédito através de um banco tradicional, mas eu acho que nos últimos anos essas estruturas, que são estruturas bem diferentes de uma estrutura de um banco tradicional, têm dado acesso a um mercado que eventualmente não tinha, a taxas um pouco mais competitivas do que ele não tinha antes, né? Então, acho que, falando para uma pessoa que não entende ou que não conhece tanto do tema, o mercado de capitais é como se fosse uma instituição financeira, né? Ele oferece crédito para alguém que está precisando de dinheiro ou que está precisando antecipar um crédito que ele tem, de uma forma diferente, né? Com um funding diferente e com uma taxa eventualmente mais competitiva do que ela teria se ela fosse buscar um banco tradicional, né? Esse, olhando do ponto de vista do mundo, que eu chamo assim o mundo tradicional, o mundo que eu conheço. Mas acho que o César ele tem talvez uma visão, vou chamar uma visão mais futurística, vamos chamar assim, que é a ponta do mercado olhando blockchain, olhando tokenização, que eu acho que é uma evolução natural, e aí fala um pouquinho pra gente aqui o que você enxerga. Até para pessoas do mundo analógico, como eu, o que é o mercado de capitais olhando um viés da tokenização. Só explicando um pouco também o que é o conceito do blockchain. Blockchain é uma tecnologia que foi introduzida em função das criptomoedas, principalmente o Bitcoin, né? Basicamente, ele é um registro distribuído entre partes que integram essa cadeia de dados, né? E através dessa trilha, você tem os tais dos contratos inteligentes, que são contratos que são programáveis, executando funções de forma automática, e eles também se relacionam para que essa cadeia de funções sendo aplicadas de forma automática possam trilhar todo o aspecto, por exemplo, da criação de um ativo, da criação de um instrumento financeiro, do manejo desses ativos como garantias vinculado a esse instrumento financeiro, todo o processo de controle de emissão de cotas, todo o processo de conciliação dessas cotas. Então, a tecnologia blockchain ela revela um potencial que o mundo está começando a falar meio que agora, né? Apesar de a tecnologia estar aí já há mais de 10 anos, é um processo muito regulado, tudo que envolve o mercado financeiro, finanças tradicionais. E, felizmente, o Brasil é uma praça de ponta na questão regulatória, né? As outras praças mundiais aí, puxadas por Suíça, China, alguma coisa
no Oriente Médio também, Estados Unidos tinha uma postura diferente, está mudando bastante agora com o Trump, a gente vê que está tudo acontecendo muito rápido. E no Brasil a gente vê que depois do Drex também tudo começou a acontecer com uma velocidade muito rápida. A própria área de ativos digitais da Núclea foi criada, a Núclea já tinha aqui desde 2019 iniciativas de blockchain, mas precisou de fato esse movimento do Drex para que a gente criasse de forma definitiva a área, implantasse uma rede vinculada aos nossos sistemas para prestar serviço através dessa tecnologia, mas assim, o mercado está tendo revoluções em todos os aspectos, né? A gente vê que essa agenda do Banco Central, que veio desde aquele BC+, BC hashtag, com modernização dos meios de pagamento, e também indo para a parte de registro de ativos, é um negócio que vem consolidando bastante o mercado para dar exposição, visibilidade a esses ativos e criando esse ambiente interoperável que dá visibilidade a esses ativos é a base para que o mercado de capitais possa ter a segurança de criar esses novos instrumentos e viabilizar os produtos que o Rafa comentou agora, né? Perfeito. Então, tá tudo acontecendo, seja fora ou dentro do blockchain. Perfeito. Muita coisa já acontece e tem muita coisa que pode acontecer, né? Como futuro de tecnologia, né? Bem interessante mesmo. E o interessante é que quando a gente olha assim como uma pessoa comum, talvez que não está tão próxima do mercado financeiro, todos veem o banco, a fintech, o banco digital, a corretora, mas acabam não entendendo tão bem onde que uma infraestrutura como a Núclea se encaixa. Ou como isso roda, né? Ou como isso roda. Mas a verdade é que praticamente todos esses serviços, todos esses produtos, de alguma maneira, vão passar por uma infraestrutura como a Núclea, né? Seja para blockchain, seja para ativos, digamos assim, convencionais, né? Mas já mais consolidados. Então, a relevância da Núclea nesse processo aqui é super grande. A gente sempre menciona nas apresentações nossas, né, tanto vocês como eu também, que a Núclea é a maior empresa que ninguém conhece, né? Tipo, a empresa que todo mundo toca e ninguém sabe que existe, se for fazer esse balanço, talvez a Núclea esteja certamente entre os 3 ou 5 aí. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Você falou um pouco aqui, César, do que é, né, a tecnologia, mas tanto você, César, quanto o Rafa, assim, como é que vocês veem o futuro, os próximos 3 anos, 5 anos, partindo de hoje? Como é que a gente veria se a gente tivesse o DeLorean para ir lá para frente, lá no futuro, daqui a uns 5 anos, como é que a gente veria aqui o mercado? O que vocês acham? Não sei, Rafa, se você quiser comentar, que tá tendo uma parte forte agora, né? Eu acho que no fim eu e o César, a gente vai acabar convergindo, né? De alguma forma. Eu acho que isso é inevitável. Mas o Banco Central, o Banco Central e a própria CVM, eu acho que os reguladores em geral, eles têm fomentado, eu acho que uma agenda regulatória muito grande. Então, quando a gente olha a ponta de direitos creditórios, por exemplo, que é um instrumento muito utilizado para o mercado de capitais, para você descontar uma duplicata, para você conseguir ceder uma CCB ou alguma coisa. A gente tem projeto para o ano que vem de duplicata, a gente teve projeto recente agora de CCB, a Núclea, olhando como companhia também, né? Ela sempre foi uma empresa muito focada em serviços para o mercado financeiro, olhando muito banco, né? E nos últimos anos a gente tem evoluído esse negócio e saído só dessa vertical, olhado a ponta de registro de direitos creditórios, o CCB, a CPR. Então, né, com a aquisição da CRT4, que era uma registradora, e a gente trouxe um expertise e algumas autorizações que a gente não tinha, né? Então, quando a gente olha os próximos 3 anos, olhando o mercado, eu acho que a gente tem uma agenda regulatória forte, e quando a gente olha a Núclea, com certeza seremos uma one-stop shop de mercado, tanto para a ponta de mercado de capitais, quanto para a ponta do mercado financeiro, né? E aí, quando eu digo que eu acho que a gente vai convergir, é que, além de você trazer para dentro novos ativos para registro, para depósito, eu acho que a gente vai trazer novas tecnologias para dentro desse ambiente, e aí eu acho que converge com o mundo da tokenização. Perfeito. Sim, e eu aqui nesse meu papel, junto à área de negócios, e também as pessoas da minha área, da parte de tecnologia, a gente vai convergir junto à área do Rafa, junto à sua área, junto a outras áreas aqui da Núclea, porque o blockchain ele é uma nova tecnologia. Eu lembro também nos meus anos de vida quando não tinha APIs, por exemplo, e daí teve toda a revolução da integração por APIs, né? Só se falava nisso. E agora a gente chega numa evolução tecnológica que é muito maior do que só essa das APIs, né? Porque as APIs eram uma dinâmica de integração puramente simples, né? Mas o blockchain, ele não só
pode usar APIs, mas ele é uma trilha onde você pode automatizar muita coisa, porque ele é muito agnóstico, né? Ou seja, se você tem um registro, você pode usar... Ele é um banco de dados, em sua natureza também, só que um banco de dados distribuído. E através desse contrato inteligente, você cumpre funções, faz automações, percorrendo essa trilha, que muitas vezes o ativo é uma trilha, né? É o ativo em garantia, é o instrumento, é a securitização, é a cotização, né? A liquidação. Então, você consegue usar essa agnosticidade e essa automação nessa trilha, fazendo com que tudo aconteça de uma forma, vamos dizer assim, pelo menos mais barata e mais rápida, devido a comparar isso, principalmente no mercado de fundos, com situações onde você vê que, no limite para fundos menores, acontece ainda de forma muito manual. Para fundos maiores, talvez há uma tecnologia embarcada maior, mas ainda assim existem muitos entes, né? Então, acho que o principal desafio do blockchain é ele evoluir ao ponto que de fato os entes estejam conectados por uma rede, seja da Núclea, seja uma outra rede de mercado, a própria rede Drex. O mercado já sabe muito da tecnologia, em termos de, pelo menos, as principais casas, né? Mas eu acho que o movimento agora é os astros se movimentarem para que as grandes instituições compartilhem uma rede, porque daí sim você captura os benefícios da tecnologia. Né? E pelo que vocês estão falando aqui, pegando alguns ganchos, né, ser uma one-stop shop, também tem a possibilidade da Núclea, além de ter uma participação bastante relevante nesse processo, com as novas licenças, inclusive acabou de sair a depositária, né? Recentemente a gente recebeu a autorização para depositária, então a gente completa, como o Rafa comentou aqui, das licenças CRT4, um passo importante. Sim. Então é razoável, pelo que vocês estão falando e pelos passos que a gente tem dado aqui, imaginar que num breve, a partir desse ano, né? A gente está falando de 3 a 5 anos, mas a partir desse ano o mercado tem à sua disposição um arranjo de infraestruturas Diferente. Né, diferente, onde ele pode eventualmente apontar para a infraestrutura A, B ou C, dependendo do que fizer mais sentido para ele. Né? Então... E eu acho que um ponto importante é que a gente sai de um processo muito ancorado em preço e a gente começa a ter um processo hoje que o cliente vai poder escolher quem oferece o melhor serviço. Então, assim, e acho que é legal você contar um pouquinho para a gente também. A gente falou de tokenização, falou de direitos creditórios, mas ainda acho que a depositária é um passo importante para a Núclea, né? E é um projeto que está sendo conduzido por você. Até nos próximos 3 anos, o que a Núclea enxerga também para o mercado de capitais? Claro que a gente tem coisa aqui para olhar, além do que a gente tem hoje. Boa. Fora só, até para o Ricardo também comentar, a gente tem toda a parte de dados para agregar valor em tudo isso, né? Sem dúvida. É interessante quando a gente olha esse ecossistema, quando a gente analisa com um pouco mais de proximidade esse ecossistema da Núclea, como a gente aqui dentro já tem capacidade de fazer, de prover serviços bastante integrados para o mercado, né? E de uma forma bastante completa, inclusive. Sim. Então é uma prateleira bastante completa. Quando a gente olha para esse ecossistema, facilmente a gente consegue identificar de 5 a 6 pilares. Então, um pilar de captação bancária, né? Aí tem uma sopa de letrinhas aqui bem grande. Sim. Mas tem o pilar de captação bancária, então CDB, LCI, LCA, e agora com a licença de depositária essa prateleira fica mais robusta, mais completa. A gente acabou de também recentemente receber essa autorização, como eu comentei, e incluir mais ativos nessa lista. Mas pega um gancho e explica para quem tá assistindo qual é a diferença de uma depositária central para uma registradora. Porque a gente fala bastante. É isso que eu ia falar. Eu ia pedir para o Ricardo fazer legal. É um bicho diferente, é muito parecido, mas é um bicho diferente. É curioso isso, Rafa. De fato é curioso, porque em geral as pessoas tendem a entender que é a mesma coisa. É a mesma coisa. O registro e o depósito eu faço mais ou menos a mesma coisa. De fato, operacionalmente falando, são atividades muito similares. Sim. Mas a responsabilidade da Núclea muda drasticamente com essa licença. Quando você pensa em registro, o controle do ativo está mais na mão do emissor, digamos assim. O que a gente tem aqui como registradora é uma informação de posição. Que alguém criou. E por uma obrigação normativa precisa trazer aqui para registro. Para conhecimento. Para conhecimento. Um cartório. E publicidade. Como se fosse um cartório, publicidade, até porque a gente faz aqui um meio de campo, digamos assim, entre o regulador e as instituições financeiras. Quando a gente fala de depósito, apesar do a gente continuar fazendo esse meio de campo, muda bastante porque
é como se o ativo estivesse aqui dentro. Na verdade, não é como se ele estivesse. Ele está. Ele está aqui dentro, né? Então você passa a ter uma responsabilidade sobre o ativo muito maior. A infraestrutura passa a ser muito mais relevante, sem dizer que a gente vai passar a garantir que o ativo só é entregue numa negociação depois que a liquidação efetivamente acontece, Legal. que é o conceito do DVP, a entrega versus pagamento. Eu acho que é legal, eu brinco assim, uma registradora, ela é quem autentica o documento do carro. É. A depositária, ela, além de autenticar o documento do carro, ela tá com o carro parado na garagem, Isso. eu só vou entregar o carro para quem comprou se ele pagar. É isso aí. É isso aí. Eu tenho responsabilidade que aquele carro existe, ele é vermelho, ele é o ano tal, ele tá aqui. E se alguém comprar, tá aqui o carro, tá aqui a chave, e depois você pagar. Perfeita comparação, perfeita comparação. E aí, a partir desse posicionamento como depositária, a gente consegue estender, ampliar muito a nossa atuação em relação a outros serviços para facilitar a operação do mercado. Que vai muito ao encontro do que você falou, Rafa. Quer dizer, o preço é importante, sem dúvida nenhuma. Sim. A gente sabe que essa é uma variável super relevante para o mercado, mas mais do que isso que a gente quer é agregar valor. E aqui a gente tem na mesa possibilidades infinitas, né? Seja para agregar valor na parte de tokenização, usando uma tecnologia mais moderna, posso dizer assim, DLT, seja nos ativos mais convencionais, digamos aqui, né? Títulos de crédito, captação bancária, derivativos também, que a gente acabei não falando aqui do derivativo, mas o derivativo faz parte do ecossistema. Então tem bastante diversão, eu costumo falar. Sim. Bastante diversão. E aqui A gente não quer ganhar dinheiro, a Núclea não quer, no fim do dia, com o cartório, com o registro em si. Né? A gente quer, e acho que a frase que a gente tem aqui espalhada na empresa, que é construir conexões que geram valor, é uma verdade. Né? A gente quer, de alguma forma, prover registro, depósito, tokenização para o cliente de uma forma que o cliente veja valor no que ele está pagando. Porque se for só o registro ou o depósito, tanto faz, a gente vai fazer meio commodity, né? Esse serviço é meio commodity. Quem é a registradora que me atende melhor, quem é a depositária que dá uma informação diferente, ou que tem um serviço moderno, mais leve e diferente pra gente. E sem esquecer, né, Cezinha, puxa esse gancho aqui um pouco, é que a gente... a capacidade que a gente tem de cruzar com dados também. Então, a gente está falando aqui, mas a gente pode cruzar com os dados da companhia também. Eu até ia puxar um gancho aqui, de pedir para o Rafa até explicar um pouco da agenda PJ, porque ele materializa um pouco a diferenciação da Núclea com relação a seus dados, no provimento de um serviço diferenciado aqui na parte de duplicatas. E a partir dessa explicação, Rafa, eu até puxo um gancho aqui também para mim. Boa. Eu acho que o ponto é, e quando a gente fala que todo mundo é cliente da Núclea e muita gente não sabe, é porque a gente tem um monte de serviço aqui na empresa que pouca gente conhece. Conhece no dia a dia, mas não sabe que a gente é a infraestrutura, o coração do negócio. Então, a gente hoje tem 100% dos boletos registrados e liquidados aqui dentro. Então, todo boleto que a gente paga passa por aqui. De alguma forma, quase todas as TEDs até R$1 milhão passam pela nossa infraestrutura. E tudo isso é uma grande fonte de informação, né? A Núclea tem uma visão aqui do mercado, principalmente olhando pessoa jurídica, né? De capacidade de pagamento, de índice de liquidez, de concentração, para onde o dinheiro está, qual o faturamento presumido, tudo isso está aqui dentro, né? E aí, quando a gente olha o ponto de duplicatas, a duplicata hoje, né, ela é um direito creditório muito usado para o mercado como garantia de uma operação de crédito. Então, eu quero um empréstimo, tá aqui eu tenho 10 duplicatas a receber em 60 dias, eu quero receber isso hoje, ou eu quero que isso seja garantia de uma operação de crédito. Para uma instituição financeira que vai dar crédito, ou para um fundo de investimento que eventualmente faz esse tipo de situação, porque um fundo, na verdade, ele é um bolsão de dinheiro, que ele precisa de alguma forma investir. Como é que muitas vezes eles investem? Eles antecipam as duplicatas da indústria, obviamente com deságio, e a parte desse deságio é o que vai rentabilizar o fundo. Perfeito. Mas para esse fundo conseguir fazer isso de uma maneira eficiente, primeiro ele precisa ter acesso às duplicatas, ao lead, vamos chamar assim. Ele precisa, quando ele for desembolsar o dinheiro, fazer uma boa avaliação do risco daquela duplicata. E no segundo momento, ou no terceiro, a jornada passa por ele controlar se aquela carteira de duplicatas que ele comprou, como está indo a previsibilidade de inadimplência, porque o fundo tem algumas regras para seguir, o fundo não pode ultrapassar índices de inadimplência que são determinados na regra do fundo.
E como a Núclea está enxergando quem está pagando, aonde está pagando, com quem está pagando, a gente tem uma capacidade de fazer isso muito eficiente. A gente criou a Agenda PJ, que ela é um serviço onde o cliente, um fundo, um banco, captura uma autorização do cliente e a gente passa a informá-lo de todos os boletos que esse cara tem em aberto. Então ele tem acesso ao lead. Pô, eu sei que a Ricardo S.A. tem esses boletos a receber neste prazo. E aí, com as informações da Núclea, a gente fala, só que esses boletos têm esse risco, esse índice de concentração, esse índice de liquidez. Perfeito. E no último momento, o fundo comprou os boletos do Ricardo, ou as duplicatas do Ricardo, a gente consegue olhar e falar, olha, essa sua carteira de crédito está indo para uma inadimplência alta, né? A previsibilidade é que ela suba ou ela está indo bem aqui, e se ela sobe, quem são os ofensores? Para que o fundo consiga, de uma maneira muito rápida, efetuar a troca. Então, acho que esse é um exemplo legal de que a gente mostra para o mercado que o registro, na verdade, ele é um... O registro é a captura da informação que a gente está falando. É meio um serviço cartoral, né? Serviço Agora, cartoral. o que o mercado vê valor? No lead, no controle. Cruzar esses dados que você comentou também, que a gente tem, né, de pagamento com as operações de derivativos, é algo que parece ser bastante interessante para o mercado, entender qual que é a saúde financeira da contraparte dele. Verdade. Né? Quando você fala dívida, quando você olha o mercado de dívida, é muito legal para você conseguir escorar o que você está emitindo. Exato. Você falou bastante também da ponta da ativa dos fundos, né? Duplicatas, alguns ativos, mas a gente também tem algumas discussões aqui, né, César, com a parte de DLT, como que a gente faz para registrar as cotas aqui dentro também, usando tecnologia DLT e resolvendo questões não só de registro. Então, eu acho importante a gente pontuar, né? Não é só o registro aqui. Também é como que a gente consegue, de alguma maneira, simplificar o processo de comunicação entre as pontas, né? Os administradores e distribuidores, simplificar a liquidação. Enfim, tem bastante coisa para fazer. Também, né? No que tange mercado de capitais, é um ambiente muito fragmentado, né? São centenas de corretoras, centenas de bancos, indústria de administradores e custodiantes é menor, obviamente, mas mesmo assim acabam fazendo N para N, né? Securitizadores. Securitizadores. Tem bastante gente. Então, aí vai na parte dos gestores, aí também explode. Então, quem atende esse mercado são infraestruturas, assim como a gente tem as nossas aqui, alguns sistemas que têm os nossos 20 anos aqui, a gente sabe, né? Existem, faz parte, o mercado não foi inventado há pouco tempo. E muitos desses sistemas rodam muito bem, né? Mas, queira ou não, eu acho que o mercado, em termos tecnológicos, toda a revolução de banco digital, revoluções práticas tecnológicas também, como eu mencionei recentemente, a de APIs aí, experiência online acima de tudo, a expectativa das pessoas mudou muito, né? Então, assim, a uberização da experiência fez com que a gente mudasse totalmente os nossos padrões de pega agora a geração atual, tá entrando mais fácil em cripto do que em ações, né? Pelas questões de, eventualmente, barreiras de abertura de conta, de suitability, acabam fazendo trade primeiro de cripto até, né? Então, assim, a expectativa tá mudando muito e apesar das infraestruturas tradicionais elas já terem sido até referência em termos de velocidade, pela mudança da expectativa e dos padrões, a mesma infraestrutura que continua rodando bem, eventualmente agora ela se provoca para que a gente para que a gente fala, por exemplo, o exemplo que você deu, que é algo que você mesmo trouxe aqui para nossa área aqui refletir, né, essas questões da conexão entre distribuidores e administradores para as cotas, né? Sempre funcionou, né? Mas a questão é, faz sentido isso ter sempre funcionado à base de e-mail, né? À base de telefone, entendeu? Então, né? E fato é que apesar de eventualmente funcionar relativamente bem, o mercado tem crescido e a gente percebe que tá na hora de mudar um pouco o patamar das coisas em termos de conexões. Não funciona porque é bom. Exato. No final, acho que é um pouco assim, o mercado acabou meio que se acostumando, assim, é o que eu tenho aqui para fazer, então vamos assim. Ainda que sejam produtos um pouco mais até consolidados, talvez, né? A gente está falando aqui de cota, falando de um CDB, um derivativo um pouco mais consolidado, tem os produtos novos da regulação, mas certamente tem espaço para fazer o processo ser mais fluido, mais simples, mais leve para o mercado, não tenho dúvida. E aí, só para conectar aqui com o ponto que o Rafa comentou,
algumas tokenizadoras que acabam sendo gestores, assets, só que fintechs, né, operando dentro da CVM 88, que é quase um sandbox regulatório, né, porque tem um limite muito pequeno. Mas queira ou não, acaba sendo algo que você vê muita coisa que tem potencial de ser grande, de ser uma infraestrutura de grandes fundos, né. Eles operam toda essa questão de múltiplas duplicatas atreladas como garantia, toda essa revolvência pelo ticket ser baixo e às vezes serem muitas, eles operam isso muito através de blockchain. Então tem várias tokenizadoras na renda fixa tokenizada operando duplicatas ou cartões, porque encaixa muito, essa automação do blockchain encaixa muito com essas garantias menores e que operam em quantidade alta, né? Pô, quando você fala da agenda PJ para eles se empolgam bastante, porque pegando o opt-in, eles já nem precisam ter a perna de pedir a duplicata. De poder ir atrás. Eles já criam isso integrado à infraestrutura para já cair dentro dos pools orquestrados por blockchain e isso já cortar mais uma perna deles, né? Então, são melhorias incrementais, mas você empilha incremental, uma atrás da outra, você gera taxas de administração. Por dia aí. E no final, essas empresas, elas brigam por basis points em termos de taxa de administração. Quanto mais então, qualquer 0,1 lá faz diferença, né? A gente está falando aqui de vários tipos de cliente, né? De todos os tipos, mas tem um aqui que acho que a gente não pode esquecer, vale a gente reservar uns minutos aqui, que são os reguladores, né? No final, assim, eles são os reguladores, mas em alguma medida eles também são nossos clientes, né? Próximos, né? A gente... bom, na minha leitura aqui é super relevante a gente estar muito próximo dos reguladores, que muitas vezes, inclusive, a gente viabiliza, né? Com tudo que a gente está discutindo aqui, a gente viabiliza, inclusive, com os reguladores avançarem nas normas, né? Sim, porque a gente enxerga o mercado hoje numa visão talvez que ele não esteja. Isso. Né? A gente acaba tendo a capacidade, assim, claro, CVM, Banco Central, SUSEP não está tanto aqui nessa mesa aqui, mas também a gente eles estão próximos do mercado, mas a gente, por ter a proximidade com todos os tipos de participantes, sim, a gente consegue também, por desdobramento, a gente consegue ter uma visão mais ampla do mercado, né? Como é que vocês veem essa relação com o regulador aqui? Como é que a gente tem tocado? Como é que vocês... Falem um pouco aí sobre esse tema. Eu acho que do meu lado, assim, até a gente brincou no começo, eu tô bastante tempo aqui, enquanto tudo era mato, né? 12 anos aqui, eu vejo uma evolução muito grande nessa proximidade. Eu acho que nos últimos anos, os reguladores em geral têm escutado bastante as contribuições e isso tem sido benéfico, porque de alguma forma a gente gera uma ponte entre o sistema financeiro e o próprio regulador para que a normativa consiga atender os anseios do regulador, mas de alguma forma também enxergar as dificuldades ou até a vida real assim também do mercado financeiro. Você tem algumas situações em que o mercado funciona daquele jeito por uma razão específica e que mexer naquilo pode acabar prejudicando a ponta final, que pode ser a indústria, que pode ser o lojista. Então eu acho que essa proximidade tem sido fundamental e a gente tem tido bastante apoio do regulador para isso, né? A gente tem agendas periódicas, né? Não é só uma relação de regulador e regulado. Perfeito. É uma regulação muito próxima. Muito bom. E o que a gente também não pode esquecer é que dentro da Núclea a gente tem uma estrutura própria de supervisão e fiscalização que tem esse papel também de olhar com mais proximidade, né? Cruzar os dados, enfim, estar mais próximo do regulador. Que tem total capacidade, inclusive, de fazer contrapontos em termos de entendimento de mercado, né? Assim, é até uma extensão do regulador. Exato, uma extensão do regulador e que tem essa responsabilidade de olhar o que está acontecendo dentro da Núclea. Sim. Né? Em termos de operações e direcionar também alguns questionamentos aí como um braço, sim, certamente um braço do regulador. Isso é importante porque, de alguma forma, mostra a Núclea é uma empresa muito robusta. Né, do ponto de vista de governança, do ponto de vista do seu quadro de acionistas, né? A gente tem aqui mais de 40 instituições financeiras como acionistas da Núclea aqui. Eu acho que é legal você comentar, até porque como a gente foi aprovado recentemente para depositária, agora que a gente explicou o que é depositária, né? Eu acho que vale você contar um pouquinho para a gente também o que a gente está pensando para os próximos, qual é a evolução que a gente vai ter dessa depositária, olhando essa robustez de governança e de tecnologia e também modernização aqui que tem como objetivo
a tokenização. Tem uma questão que a gente está estudando bem de perto e a gente quer agora intensificar com o mercado, que é simplificar o processo de distribuição de ativos de captação bancária via marketplaces. Então aqui, basicamente, o que a gente está falando é emissão de bancos que distribuem não para seus clientes diretamente, mas para os clientes das corretoras e distribuidoras. Processo que cresceu muito nos últimos anos. A gente tem visto aí algumas corretoras avançando bastante nesse campo, mas ao mesmo tempo a gente sabe que esse processo ainda é muito manual, ainda muito baseado em troca de e-mails, com pouca padronização de informações. Então acaba sendo assim uma troca de um e-mail que vai com um arquivo Excel anexado ali, com as informações da operação, e isso gera muito trabalho operacional. E quanto mais você tem trabalho operacional ali diretamente sendo manuseado por alguém, mais risco. Maior o risco. Verdade. E quanto mais volume correndo nesse tipo de serviço, maior vai ficando o risco. Então aqui a gente enxerga uma oportunidade assim, de bate-pronto com a depositária, além de ampliar a prateleira, de conseguir simplificar esse processo de distribuição até a ponto de a gente estender o horário do mercado. Hoje é muito comum o mercado, por exemplo, no máximo ele fecha operações ali até as 2 da tarde. Quem quer arriscar um pouquinho mais vai até as 3 da tarde, porque o processo operacional é tão grande, mas tão grande, que eles precisam de 2, 3 horas para poder fechar o dia, né? Sendo que o mercado ele poderia fechar às 5, 5 e meia. Então aqui a gente entende que tem uma oportunidade clara de ampliar os horizontes desse mercado aqui, aumentando o volume, simplificando o processo, enfim, acho que tem muita coisa para fazer. E depositária, mais do que, como a gente estava falando do registro, também tem aqui uma pretensão nossa no curto prazo de também aumentar a prateleira de produtos. A gente hoje tem uma clareza de que tem uma prateleira para captação bancária já bem robusta, porque a gente está falando dos ativos mais tradicionais, ali CDB, LCI, LCA e letra financeira agora, mas a gente também está buscando identificar quais são as oportunidades aqui que a gente tem com o mercado, quais são os interesses do mercado para colocar mais alguma sigla nessa sopa de letrinhas aí. Né? Muito bom. Bom, a gente já vai aqui se encaminhando para o final, então umas últimas questões aqui, mas só para a gente aqui seguir. Bom, a gente falou um pouco da qualidade de preço do serviço, falamos de arranjos de infraestrutura. Acho que a gente pode aqui, como uma mensagem final, talvez, um pouco aqui do que cada um vê aqui como mensagem final para a gente encerrar, partindo para o encerramento. A gente falou um pouco de futuro, mas qual que é a mensagem final assim que vocês deixam aqui para os nossos espectadores aqui? Eu acho que depois de tudo que a gente falou, né, eu acho que talvez o ponto mais importante aqui na companhia seja a gente estar super disposto a ouvir o mercado para conseguir criar novos produtos que realmente o cliente esteja interessado em pagar por isso. A gente quer agregar valor. E assim, e aqui na mesa a gente tem 3 estruturas que tem um ângulo muito forte para poder, de alguma forma, trabalhar junto para entregar isso para o cliente. Então eu acho que a mensagem final que eu tenho para quem estiver assistindo ou escutando a gente está super disponível a escutar o mercado para criar um produto diferente, talvez, que hoje a gente não tenha pensado. Perfeito. É isso. Fazer uma mensagem final puxando então bem para minha praça aqui, eu acho que... Aproveita o futuro. Aproveita o espaço. Não, é que e a gente participando até de algumas conversas no exterior, o pessoal fala assim, que tipo, é inevitável com que o blockchain ele faça com que se duplique o custo no começo, né? Porque você tem o legado e daí você tem o custo de construir uma DLT, uma infraestrutura em blockchain, né? Então, assim, a Nuclea, ela tomou a decisão de dentro dela, duplicar, né? Porque, queira ou não, vocês têm os sistemas, nem todos já estão nascendo em blockchain, a gente vai ter ainda uma jornada para que os sistemas homologados pelo regulador ainda sejam não uma DLT, né? Então, é uma jornada que é longa essa transição, né? Mas a Nuclea criou a sua DLT para prestar os serviços que fazem sentido serem prestados através da tokenização, da integração por contratos inteligentes, né? Para que as instituições, sejam bancos ou mercado de capitais, não tenham que ela também duplicar, façam uso da DLT da Nuclea, né? Então a gente cria aqui essa ponte com serviços tradicionais, sejam já existentes ou até do futuro, com
a necessidade, o uso que essas instituições eventualmente vão ter através dessa tecnologia, né? E a gente faz isso as a service da mesma forma que uma rede pública faria, só que muito mais seguro, com uma assistência aqui de uma empresa super robusta, não só em governança, mas em atendimento, uma central de atendimento aí de centenas de funcionários. Então, a Núclea está duplicando para que os clientes não tenham que duplicar. Então, considerem aqui a DLT Núclea para que vocês trilhem essa jornada, eventualmente, de blockchain, sem que os custos sejam também um impeditivo, entendeu? Acho que esse é o principal ponto aqui. Excelente, a gente consegue, para mim tá muito claro, né, aqui já 4, 5 meses que a gente tá junto, né, que eu tô com vocês aqui, mas para mim tá muito claro que Núclea tem uma estrutura bastante robusta, muita capacidade de entregar serviços diferenciados, tem uma visão ampla, tem experiência, tem capacidade, tem, né, essa estrutura que eu já comentei, e nesse cenário, se eu fosse um cliente hoje, eu olharia e falaria assim, bom, tem uma empresa aqui que consegue acelerar as entregas, talvez eu talvez até tenha fornecedores que me façam aqui, que me atendam em um produto A, B ou C, mas não é exatamente no tempo que eu quero, não é no todo que eu quero, não é da forma que eu gostaria, né? Então, aqui a gente tem uma possibilidade gigante de acelerar o desenvolvimento do mercado, né? Criar conexões, potencializar o mercado, mas certamente fazer com que algumas ideias que estão meio guardadas aí, né, nas gavetas dos clientes, a gente pode abrir e desenvolver por aqui, né? Com certeza. Então, nesse sentido aqui, a gente tem muito o que agregar. Sim. Muito bom, muito bom. Rafa, Cezinha, obrigado pelo tempo de vocês. Valeu. Espero que a gente consiga aqui daqui a um tempo mostrar que tudo que a gente falou aqui acabou acontecendo. Com certeza, já está dando. É isso aí, muito bom. Obrigado. Obrigado, pessoal. Obrigado. E com isso fechamos mais um Núclea Talks. Siga-nos nas redes sociais e acompanhe os próximos episódios. Núclea, nosso negócio é potencializar o seu.